pessoal. Primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, né? Como eu falei para ela, quando ela me convidou, eu disse, poxa, é um prazer falar sobre aquilo que a gente gosta, né? Aquilo que a gente escolheu para fazer. E principalmente uma profissão meio esquisita, assim, uma profissão que nem todo mundo conhece exatamente o que faz, para que serve, como nasce, né? De onde vem essa profissão, né? Que até porque como curso de graduação, não é um curso muito antigo, ele é um curso que tem só 5 anos, né? Como graduação. Até então, até mais ou menos 2012, 2013, a gente só tinha ciência política no Brasil, só era ofertado o curso como pós-graduação, como uma especialização, mestrado e doutorado. Então, o aluno, para fazer ciência política, ele precisava fazer outra graduação, né, fazer uma graduação qualquer, um bacharelado ou uma licenciatura, e depois ele fazia pós-graduação para se tornar cientista político. Né? Mas, à medida que o tempo foi passando, né, foram chegando, né, demandas de mercado que começaram a exigir uma formação de graduação. Então, não começou aqui, né, esse modelo de como se formar em ciência política, ele começou em São Paulo, né, que é praticamente onde o berço, né, as universidades de lá acabam demandando novidades para as outras universidades no Brasil. E aí a USP foi a primeira universidade do Brasil que colocou o curso de graduação em ciência política. E aí, na época, né, não se imaginava que ia ter uma procura tão grande, porque é uma profissão muito específica, né, uma coisa assim que nem todo mundo conhece. Eu, por exemplo, só conhecia a ciência política já na graduação, né? Eu fiz vestibular para jornalismo, porque eu gostava muito de história, gostava das disciplinas de humanas e gostava de escrever. Né? Fiquei procurando, na verdade, o que eu queria mesmo era história. Mas como eu não tinha certeza se eu queria ser professora, eu fiquei na dúvida, tá, eu vou fazer uma licenciatura em história, mas e aí? Vou ser historiadora e vou dar aula, eu não sei se eu quero dar aula. E acabei, quando eu estava no segundo período de jornalismo, aí tinha lá a disciplina Ciência Política. Minha gente, na primeira aula, eu disse, era esse negócio que eu queria fazer e não sabia nem que ele existia, né? Não sabia nem exatamente como é que se chegava nessa profissão. E aí eu, naquela época, imaginava que a ciência política ela era muito próxima da sociologia, porque ao contrário do currículo de hoje, eu não sou tão antiga, mas no currículo da gente de ensino médio, de ensino fundamental, não tinha sociologia. Foi uma época obscura aí da formação, né, dos estudantes brasileiros em que você não tinha nem filosofia, nem sociologia. Então, o único contato mais próximo que eu tinha com isso era com história, mas eu gostava muito de história e gostava muito de política. E aí, na disciplina de ciência política, já lá no curso de jornalismo, eu disse, então, era esse negócio que eu queria, não tinha nome, não tinha identidade, mas é esse negócio que eu vou querer. Aí eu fui pesquisar como é que se virava cientista político. E aí, naquela época, como eu falei para vocês, não tinha graduação, né, só tinha pós. Então, eu concluí jornalismo e assim que eu terminei o curso de jornalismo, eu fui fazer o mestrado, depois eu terminei, né, o doutorado nessa área. Então, eu já adiantei, né, algumas falas aí de que é que faz, né, é isso que eu quero mostrar um pouquinho para vocês, as possibilidades de atuação do cientista político, né, essas possibilidades de acessar o curso, alguns caminhos para você, né, se tornar cientista político e como é o campo de trabalho hoje, né, nessa profissão. Então, a primeira coisa assim, que eu, quando comecei a montar essa apresentação, pensei assim, cientista político, ele acima de tudo é um cientista, né? Alguém que vai olhar, que tem como profissão, como base profissional, o pensar sobre o mundo, olhar os fenômenos da natureza, da sociedade no caso, e pensar sobre eles, e analisar esses fenômenos e dar respostas, né? O cientista serve para isso, para construir perguntas e chegar no caminho de respostas. Porque a gente tem uma visão de ciência muito ligada às ciências naturais, né? Às ciências da natureza. E na nossa formação na escola, muitas vezes a gente não sabe que as ciências sociais têm tanta importância quanto as ciências humanas, quanto as ciências exatas, né? Quanto as ciências naturais, as ciências biológicas. Na cabeça da gente, ciências, é aquele livro de ciências com experimentos, né? Muito ligado à química, à física, até à própria matemática, mas não ligado a estudar a sociedade. E aí a ciência política, antes de mais nada, ela é uma ciência social. Existem várias ciências sociais, né? O direito é uma ciência social, a própria economia é uma ciência social, a sociologia é uma ciência social e a ciência política também. Né? Ela nasce dentro da sociologia, mas ela se torna um campo autônomo do conhecimento, uma ciência própria, com seus objetos próprios, com seus métodos também. Ela, claro, bebe na fonte de outras ciências. Por exemplo, hoje na ciência política, se vocês forem pesquisar na internet, vocês vão ver um monte de dado, um monte de tabela. Né? Quando eu entrei no mestrado, eu tomei um susto. Assim, eu disse, eu fugi da matemática, né? Fui me direcionando para as humanas, correndo longe da matemática.
E aí você chega na primeira aula de sociologia, de ciência política no mestrado, tem uma tabela desse tamanho, uma fórmula estatística gigante. E aí você diz, opa, eu acho que eu estou na sala de aula errada, né? Eu entrei no prédio errado. Mas é porque a ciência política foi se aproximando da economia e foi buscando na economia alguns dados para explicar a realidade. E hoje a gente sabe como política e economia são coisas muito ligadas, né? Quando a economia vai mal, gera uma crise política. Quando tem uma crise política, você tem reflexos disso na economia, por exemplo, como a gente está vivendo hoje no Brasil. É uma crise que começou na política, foi para a economia, veio da economia, reforça a crise na política. E aí essas duas coisas estão muito juntas no mundo real e acabam estando muito juntas na ciência, na academia, na forma de pensar sobre isso. Então, primeiro, cientista é alguém que vai trabalhar com análise e pesquisa. Seja no campo acadêmico, seja para ser um professor universitário, para ser um pesquisador das universidades públicas ou privadas, ou para você produzir pesquisa e conhecimento para o mercado, para as empresas, para as organizações não governamentais. Mas é alguém que tem que gostar de pesquisar. Tem que ser aquela pessoa que gosta de sentar e pensar sobre um fenômeno, né? De olhar para os vários ângulos daquele fenômeno e construir explicações sobre eles. Isso é ser cientista, isso é você, né, trabalhar com a ciência. E uma ciência muito desafiadora, porque toda ciência humana, né, toda ciência social, ela é muito desafiadora porque a gente está olhando para o ser humano. E o ser humano é em interação social, produzindo resultados sociais, né? E aí você olhar para isso com isenção, imagina. Nessa época aí de tanta convulsão política que a gente vive na nossa sociedade, você olhar para tudo isso, mas não como cidadão eleitor, mas sim como cientista. Você tem uma isenção para olhar para o fenômeno e dizer, ó, isso está acontecendo por causa disso, disso e disso. Olhar as causas do fenômeno. Não é fácil, né? Não é uma tarefa. A gente às vezes acha que humanas é mais fácil, né? Olhar para as ciências humanas é mais fácil, porque não tem tanta fórmula, porque não tem tanta complexidade matemática, mas olhar para o comportamento dos indivíduos é bem complexo, né? Então, como eu tinha falado antes, para você se tornar um pesquisador, um cientista político, né, você pode fazer a graduação em ciência política ou a graduação em áreas afins. Você pode fazer, por exemplo, a graduação em ciências sociais. Esse bacharelado ele existe, né? O bacharelado em ciências sociais, que ele tem 3 caminhos. Você vai fazendo as disciplinas, aí no final, no último ano do curso, você escolhe uma área, que aí pode ser sociologia, antropologia e ciência política. Você escolhe uma das 3, mas você vai ser graduado em ciências sociais e não em ciência política. É parecido, mas não é igual. Né? Como eu falei para vocês, a ciência política é uma das ciências sociais, não é a única, né, possibilidade. Então, um caminho é você fazer a graduação na própria ciência política, que existe aqui na Universidade Federal, você fazer a graduação em ciências sociais, ou você fazer a graduação em qualquer outra ciência, né, afim. Por exemplo, tem muita gente que faz direito e aí descobre, porque o direito tem uma afinidade também com a ciência política, porque estuda o Estado. Né? O direito constitucional, por exemplo, ele fala como é que surgem as leis, né? Por que a gente tem que dividir os 3 poderes, por que a gente precisa ter executivo, legislativo e judiciário. Né? De onde vem esse modelo? Por que a gente precisa ser uma democracia? Porque a democracia é uma forma que está praticamente universalizada no mundo. Como é que isso surgiu? Né? Então, isso o direito também estuda. Então, tem muita gente que vai fazer ciência política, mas, na verdade, tem uma formação em direito também. Faz primeiro a graduação em direito, aí depois ou faz ciência social, ou faz o mestrado, né, e o doutorado em ciência política, ou faz a outra graduação, faz uma segunda graduação. Tem muita gente também que vem da economia, da história. São os cursos mais comuns que têm mais afinidade com ciência política. E aí depois você tem as pós-graduações. Aí mestrados e doutorados em ciência política a gente tem um monte no Brasil. Alguns muito bons. O daqui de Pernambuco é um dos que tem as maiores notas, assim, tem um ranking, né, de pós-graduação. O de Pernambuco ele tem nota 5 de um ranking que vai até 6. Né, eu trouxe aqui no final também algumas possibilidades. Tem na USP, tem em Minas, enfim, tem em outros estados. E aqui na Paraíba também tem. Né, aqui no Nordeste são esses 2 estados onde a gente tem o mestrado e o doutorado em ciência política, em Pernambuco e em Campina Grande, né, na Paraíba. Além disso, né, como eu falei, você pode ir fazendo interlocução com outras áreas. Você pode se formar em ciência política, dizer, ó, essa formação em ciência política me ajuda a ser um advogado melhor. Ou ela me ajuda a ser um professor de história melhor. Né, ela me ajuda a atuar como sociólogo, por exemplo, para analisar, né, outras questões da sociedade. Então, é uma formação que tem afinidade com muitas outras e que você não pode pensar nela como uma coisa única. Você pode também ter possibilidades de interagir com outras ciências. E você pode se direcionar nessa formação
para seguir uma carreira acadêmica, para ser um professor universitário, né, um pesquisador e professor de universidade, principalmente as universidades públicas, né, que têm uma estrutura de pesquisa maior do que as privadas. Mas hoje em dia a gente tem, por exemplo, a Universidade Católica aqui, é uma das faculdades que investe muito em pesquisa, né, em produção de conhecimento, e tem alguns cientistas políticos atuando lá também, né, como professor e como pesquisador. E você pode ir para o mercado, você pode, por exemplo, trabalhar numa agência de publicidade ou numa agência de marketing, de comunicação, trabalhar com campanhas políticas, fazer campanhas para candidatos a deputado, a presidente, a governador. Também é um campo de trabalho muito interessante, que tem uma remuneração, né, também legal. Podemos ir adiante? Então, onde trabalhar, né? Era isso que eu estava falando. Quando a gente pensa ciência política, a gente pensa muito nas coisas públicas, né? No Estado, né? Nos 3 poderes. E, de fato, tem um mercado de trabalho para o cientista político. Por exemplo, tem o concurso da Câmara dos Deputados, que ele acontece, sei lá, de 3 em 3 anos. Faz um tempinho que não tem, mas quando tem, eles são carreiras para cientistas políticos trabalharem na estrutura da Câmara e do Senado, elaborando pareceres, ajudando os políticos a montarem projetos, né, fazendo planejamento de políticas públicas. Então, é um campo de mercado que não tem tanta vaga assim, mas é um campo bem interessante, porque você tem as 3 possibilidades. Tem o executivo, por exemplo, tem um concurso também que muito cientista político faz, que é o concurso do Ministério do Planejamento, que aí você vai ser um servidor de carreira, você não vai ser indicado por político nenhum, você vai estar lá como um servidor público, ajudando a pensar as políticas públicas. Né? Dizer assim, ó, eu acho que a gente precisa melhorar a segurança em quê? E aí você, como cientista político, vai desenvolver projetos nessa área. E tem também cientista político trabalhando no judiciário, no Ministério Público, né, em outras instituições públicas. Então, é um campo de trabalho. Quando eu coloquei ali políticas públicas, está muito próximo, mas políticas públicas ela é muito abrangente. Você tem, por exemplo, pode trabalhar em prefeituras, pode trabalhar em governo de estado, você pode trabalhar em outras instituições que não sejam apenas esses órgãos federais. Então, também é uma possibilidade, é um campo de trabalho. Você pode trabalhar com eleições, é um campo menos delimitado para o cientista político, né? Além das eleições, além de cientista político trabalhando em campanha eleitoral, tem muito jornalista, tem muito publicitário, pessoal de design, né? Tem outros profissionais de marketing que estão envolvidos na montagem de uma campanha eleitoral, por exemplo, uma campanha presidencial. Esse ano a gente tem eleição aí para presidente, tem um monte de gente que arruma trabalho nessa época nas campanhas, fazendo as pesquisas de opinião, né, essas pesquisas que a gente vê divulgadas aí na mídia, quem é que está melhor cotado, quem não está, então você pode trabalhar nessa área, ou produzindo a própria campanha, produzindo os programas eleitorais, a agenda que o deputado, né, que o candidato vai apresentar nos debates, assessorando o candidato para participar daqueles debates, né, um campo muito, né, assim, que está crescendo no Brasil, ele já é muito profissionalizado. Por exemplo, nos Estados Unidos, eles tratam isso com a maior tranquilidade, assim, um monte de cientista político trabalha com isso. Aqui no Brasil tem um pouco de preconceito com esse campo do marketing político, porque inicialmente os cientistas políticos ficavam todos em universidade, todo mundo se formava para ser professor. E aí eles achavam que você trabalhar para o mercado ia contra essa formação mais acadêmica, é um preconceito mesmo que existe na academia, de que cientista político que trabalha para o mercado é menos cientista político. Mas as novas gerações estão chegando aí, principalmente os que estão se graduando em ciência política, para mostrar que trabalho honesto vale em qualquer lugar. Então, um trabalho bem feito, profissional, não tem nada a ver com ideologia, tem a ver com trabalho, né? Com pesquisa. Você pode ser um pesquisador e trabalhar com eleição. Por exemplo, bons profissionais para fazer pesquisa. É muito difícil, porque fazer pesquisa não é tranquilo. Você tem que entender da parte estatística um pouco, né? Você geralmente trabalha com uma equipe, você não faz sozinho, mas você precisa entender um pouco para olhar os números e interpretar os números. Como é que você vai interpretar o número se você não entende, né, nada de estatística, nada de matemática? Você tem que olhar e dizer, opa, esse número aqui mostra, por exemplo, uma tendência de crescimento do candidato. E você tem que entender também de comportamento, o que é que as pessoas estão querendo, o que é que as pessoas... Ler um pouco o comportamento da sociedade. Então, eleições é um campo muito amplo para a ciência política. Outro campo é o das relações internacionais. Também tem muito cientista político estudando para aquele concurso para virar diplomata, né, para representar o Brasil em instituições internacionais. Também é uma área que é grande. Por exemplo, a formação em graduação aqui na Federal, daqui de Pernambuco, ela forma muitos cientistas políticos para trabalhar em carreira internacional, para fazer diplomacia, né, fazer concursos nessa área, para ir trabalhar no Itamaraty, né, ou trabalhar com comércio exterior, também é uma área, né, de um mercado crescente.
E aí, na parte privada, essa parte de baixo aqui, são coisas mais privadas. Por exemplo, institutos de pesquisa, como eu falei. Não só para a eleição, sabe? Mas, por exemplo, para medir se uma política pública está tendo efetividade ou não. Né? Para você saber se, por exemplo, os beneficiários de um determinado programa social estão melhorando mesmo a sua... Ele está respondendo ou não àquele propósito do programa. Né? Então, toda essa avaliação é feita através de pesquisa. E o cientista político é super habilitado para fazer isso. Né, para formular essas pesquisas e interpretar também. Empresas de consultoria, aí consultoria e assessoria, de, por exemplo, quem quer trabalhar assessorando projetos. A gente sabe que as prefeituras, né, governo do estado, trabalham muito com captação de dinheiro para fazer projetos. E não só dinheiro público aqui do Brasil, mas, por exemplo, pedir a um banco dinheiro emprestado para construir uma obra aqui no Brasil, ou para melhorar uma obra que já existe. Então, são convênios, são... Né, projetos, e o cientista político é muito habilitado para fazer isso também. Então, ele pode ter uma empresa de consultoria para ajudar, né, essas prefeituras, essas pessoas que têm mandato a fazer projetos melhores, projetos mais consistentes e conseguir esses recursos. Aí, partidos políticos também, tem muitos que empregam cientista político, quase todo partido maior, né, não os menores, mas os maiores, eles têm institutos ligados ao partido, que é para a formação das lideranças, que é para a capacitação das pessoas que trabalham no partido, e tem muito cientista político que trabalha nisso. Né? Tem publicações, tem artigos, né? E tem cientista político trabalhando. E organizações não governamentais. Tem muita ONG, por exemplo, que estuda Observatório da Segurança, né? Que trabalha com combate à violência. Aí tem alguns cientistas políticos trabalhando com isso também, na mesma linha, fazendo pesquisa, produzindo relatórios e ajudando a formular projetos. Né, são as principais áreas, e a carreira acadêmica, que você pode fazer paralela a tudo isso. Você pode ser um cientista político que trabalha em campanhas e, ao mesmo tempo, você é professor universitário. Né, a gente tem alguns casos aqui em Pernambuco de professores de carreira que hoje trabalham também com eleições. Né, então, essa carreira acadêmica é algo que pode, paralelamente, você fazer junto com essas outras atividades, né, como cientista político. Né, onde cursar, como eu falei para vocês, a federal daqui, ela é uma escola muito completa, porque você pode fazer a graduação, pode fazer o mestrado e o doutorado, tudo no mesmo lugar. Né? E aí tem, acho que são 14 ou 15 vagas por ano no mestrado e no doutorado, e eu acho que a graduação são 40 vagas por ano. Né? Aí tem outras instituições, outras universidades, que também têm ciência política. A Universidade Federal de Minas, que é uma universidade muito referência também na área de ciência política. Você pode fazer, como eu falei, na Paraíba, né, tem um programa de pós-graduação, e a USP, que também é completona, ela tem a graduação e ela tem também a pós-graduação, né, em ciência política. E aqui na Universidade de Pernambuco, na UPE, ele tem, na Federal de Pernambuco, além da graduação em ciência política, você tem a graduação em ciências sociais, é um andar embaixo, assim, a ciência política fica no 14º andar, ciências sociais no andar de baixo, assim, são muito próximos. Mas na UPE, né, na Universidade de Pernambuco, você tem a licenciatura em ciências sociais, que é você se formar para ser professor nessa área, né, e que também lhe habilita para fazer o mestrado e o doutorado em ciência política. Bem, eu agora vou abrir, né, para a gente conversar. Eu tenho uma página no Facebook onde a gente posta, né, alguns debates, algumas entrevistas, porque o cientista político ele nunca está, né, assim, né, e ultimamente, assim, nos últimos 3 ou 4 anos, cientista político tem que ser chamado para opinar, né, sobre muita coisa que está acontecendo, né, no nosso país. A gente tem participado, né, de muitos debates, desde a eleição de 2014 para cá, né, os cientistas políticos saíram da toca e você encontra, mas não tem muitos. Isso também é uma vantagem para quem tem tentação de fazer, que ainda não é um mercado de trabalho muito saturado. A gente não tem muitos profissionais ainda, né, estabelecidos nessa área. Né, ainda que a gente saiba que, por exemplo, se você almeja uma carreira acadêmica, o Departamento de Ciência Política não é tão grande, ele não tem tantos professores, então é muito disputado esse concurso para professor nessa área. Mas, em compensação, tem todo esse campo de trabalho, né, para trabalhar com eleição, trabalhar com partido, trabalhar, né, fazer os concursos aí de Câmara, Senado. Na Assembleia Legislativa daqui teve um concurso há 2 ou 3 anos, foi 3 anos, que abriu vaga para cientista político, né, uma carreira estável para você trabalhar ali assessorando o Poder Legislativo. E eu, particularmente, trabalho atualmente no SEBRAE, né, que é uma empresa que é para apoiar, né, micro e pequena empresa, nas atividades de empreendedorismo, que teoricamente não tem nada a ver com ciência política, mas eis que eu descubro que lá tem uma unidade de políticas públicas.
né? Tem uma unidade específica, né? Um conjunto de pessoas no SEBRAE trabalhando para melhorar as políticas, trabalhar, pensar o desenvolvimento, né? Como atrair empresas, como você melhorar, né, esse ambiente, diminuir imposto, né? Como é que você pode equacionar algumas questões que melhorem o ambiente para as empresas. E eu trabalho lá, a gente faz um trabalho de desenvolver políticas públicas, né, para as micro e pequenas empresas. E aí, não deixa de ser, todo o sistema SEBRAE, né, que tem, a gente sabe que o SEBRAE tem no Brasil todo, tem essa unidade de políticas públicas, né, e aí também é um mercado de trabalho. Então, eu abro agora para as perguntas, né, agradeço a atenção de vocês, e podem perguntar tanto sobre a minha experiência pessoal, como também, né, sobre a profissão em si, né, sobre o trabalho do cientista político em si. Eu queria saber, se a senhora, como cientista política, deve saber quem seria o melhor a ser votado esse ano. Todo mundo me faz essa pergunta. Qual seria o candidato da senhora? Vê, isso é uma tarefa do cientista político, é esclarecer assim, uma coisa é a minha opinião, a minha formação, né? Eu como profissional, como cidadão, você acaba tendo uma visão, você se identifica mais com a esquerda do que com a direita mais do que com a esquerda, mas do ponto de vista da ciência política, a gente não trabalha muito assim, com recomendação, né? Eu até brinco que lá no meu prédio, todo ano de eleição, o povo começa a perguntar, quem é que vai ganhar a eleição? Eu digo, pergunta a cigana, porque aí é o trabalho da cigana, não é o meu não, adivinhar a gente não... Mas você consegue, olhando para a realidade, né, observar algumas coisas. Então, o que eu posso dizer sobre o atual momento, a gente vive um momento muito atípico, né, no Brasil. Qual é o maior problema que eu vejo hoje? A gente não acredita mais. É como uma pessoa que foi traída pelo marido e diz, eu não acredito mais em namorado nenhum. Pode vir o Papa Francisco me pedir em casamento que eu não vou acreditar nele. Né? Porque quando a gente deixa de confiar numa coisa, numa pessoa, restabelecer essa confiança é muito difícil. Então, hoje o que existe no Brasil, isso já é estudado há alguns anos, a gente tem uma desconfiança muito grande na política e nunca foi tão forte isso. A gente hoje não acredita... Tem gente que desconfia do Supremo, que ataca o Supremo, que o problema do Brasil é o Supremo. Aí outros dizem, não, mas o Supremo ainda é o que presta. Aí antigamente a gente ainda acreditava na Polícia Federal. Hoje em dia a gente olha para a Polícia Federal e diz, tem alguém ganhando alguma coisa aí. Então está tudo tão confuso, tudo tão misturado, que é como se a gente não acreditasse em mais nada. Então no momento em que a gente deixa de acreditar, qualquer coisa serve. Quem ganhar não vai fazer diferença se eu não acredito mesmo que tem alguma coisa boa, né, a ser ofertada. Então, eu acho que a gente corre muito risco nesse momento de fazer uma escolha errada por essa ideia de todo mundo é igual, ninguém presta, eu vou escolher qualquer coisa. Eu acho que a gente tem que ter cuidado com discursos muito fáceis, assim, de dizer assim, eu prometo que eu vou salvar tudo, que comigo não tem vez, na linha dura. Eu acho que esse radicalismo, ele não é bom nesse momento, mas eu acho que a gente precisa continuar acreditando, assim, por mais que a gente esteja vendo muita coisa ruim, mas veja só, quem diria que a gente ia ter tanta coisa revelada como a gente tem hoje, né? Isso já é uma evolução em si, né? Então a gente tem que olhar para isso e dizer assim, o que é que pode melhorar a partir de agora? Então, no atual contexto, eu tenho medo das aventuras, medo de quem nunca teve uma experiência política, que a gente está muito nessa alegria, nesse entusiasmo do novo, né? Assim, os políticos não políticos, né? Eu quero votar em alguém que era empresário e de repente virou político. Mas a pessoa não vira político do dia para a noite, vai dormir cidadão comum e acorda político. Ela se filiou no partido, ela buscou recurso para a campanha, ela foi buscar dinheiro em algum lugar. E no momento que você pega dinheiro para a campanha, você se compromete com algumas coisas. Então não existe esse político não político. Todo cidadão é político e todo político é político. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter cautela de não fazer uma aposta cega no novo. É novo, é bom. Nem todo novo é bom e nem todo velho é ruim. E aí eu acho que a gente tem que ter um pouco de discernimento e de esperança nesse momento. Eu tenho minha posição pessoal, mas aí o papel do cientista político é olhar os fatos, ver as variáveis e depois eu te conto qual é o meu voto. Em relação às relações internacionais, o que a gente vai estudar no caso? Vão ser tipo relações políticas, sociais, ou vai ser econômicas? Tem um braço muito forte da economia, né? Porque a política internacional ela é pautada pela economia, né? Os acordos internacionais são acordos entre os estados, mas muito voltados para a questão econômica, como é que eles vão resolver as questões econômicas, formação desses blocos econômicos, onde o dinheiro vai ser investido, que a gente não pode se iludir que essas escolhas elas não são locais, né? Elas são internacionais. Então, quem trabalha com relações internacionais na área de ciência política,
olha para esses acordos, vai estudar e vai estudar as estratégias dos estados na definição dessas políticas. Então, por exemplo, agora com esse negócio da saída do Reino Unido, né, daquele bloco, então, isso foi é um fenômeno político, porque é uma decisão do Estado de dizer assim, eu não quero mais compor esse bloco econômico. Então, muito cientista político se voltou para esse objeto para dizer assim, qual é a repercussão política e econômica, consequentemente, que tem a saída do Reino Unido, né, da União Europeia. Então, quem estuda relações internacionais do ponto de vista da ciência política é a estratégia dos Estados, né, do ponto de vista dessas relações internacionais. É um campo muito interessante e que tem pano para manga, né? Por exemplo, tem cientista político que é da área de relações internacionais, de RI, como a gente chama, que estuda só a China, o comportamento da China. Tem outro grupo que estuda a América Latina, como é que a América Latina constrói as suas relações. E tem um grupo majoritário que estuda muito a Europa e os Estados Unidos, né, ali, que são os dois grandes blocos econômicos. Como o Felipe anteriormente, sabemos que no Brasil, política é uma área que o povo tem certo medo, certa frustração pela corrupção não ser vista da forma que realmente é, que é algo estrutural, que é algo que cabe a todas as pessoas, não só aos políticos. As pessoas furam fila, isso é um ato de corrupção. As pessoas se colocam à frente das outras de forma desonesta, isso é um ato de corrupção. Mas o que, infelizmente, grande parte da grande mídia, desculpa a redundância, faz questão de mostrar é justamente essa corrupção apenas no campo político. E, como foi citado, isso criou frustração na população. E algo que eu vejo de muito grave é muita gente da nossa idade sem esperança de voto e sem muita participação mesmo, né? Assim, não estou criticando a pergunta, mas o fato de já haver a pergunta sobre quem seria o candidato mostra um caráter de desesperança. Isso é algo bem comum hoje em dia. Eu queria saber como, pelo fato da política ser democrática e de quanto maior a participação do povo, mais a gente consegue regular os políticos. O Brasil atual mostra o contrário disso, que o povo está muito frustrado e aí diminui, né? A gente não participa. Eu queria saber, tua opinião, ou uma proposta de intervenção para, por exemplo, aumentar a participação popular na política e se cabe ao sistema educacional fazer isso, se há alguma forma de intervenção do sistema educacional nessa participação. Cabe, né? Isso que tu estás definindo, esse fenômeno, a gente estuda na ciência política chamando de cultura política. Então a gente sempre compara, né? A gente adora comparar com os Estados Unidos e não é diferente, né, nessa área. A cultura cívica, né? Como o americano participa efetivamente, né, do processo político, ainda que as eleições lá, por exemplo, não sejam obrigatórias, a participação, né, o voto obrigatório. E no Brasil a gente tem toda uma apatia política. Isso é muito estudado há muito tempo, tentando entender de onde vem, por que o brasileiro não participa, né? Que é basicamente, ele vai lá de 2 em 2 anos, porque as eleições acabam, né, se alternando de 2 em 2 anos, volta e vai embora. Não participa, não assiste, não opina, não nada. Então, um fenômeno, por exemplo, quando começou esse processo, desde 2013, com aquelas manifestações, né, nas ruas contra a passagem, depois foi tomando outro volume, veio a eleição de 2014 como um momento muito típico, assim, muito que marcou a história realmente política do Brasil, por essa divisão que criou, né, na sociedade e por todos os fenômenos que decorreram a partir de então. Né? Então a gente começou a olhar assim, como se diz assim, a gente nunca esteve tão perto da política e ao mesmo tempo tão distante. Né? Gerou um paradoxo, ao mesmo tempo que todo mundo hoje tem a sua opinião e eu acho isso muito bom. Né? Tem muito cientista político que fica criticando, todo mundo quer ser cientista político no Facebook. Mas a crítica não era porque ninguém participava, deixa todo mundo opinar. Agora é importante que as pessoas opinem com cuidado, né? Com informação, isso é mais construtivo se for assim. Né? Então eu acho que a educação é um caminho, se a gente trouxesse isso mais para o nosso dia a dia, a gente começasse a entender mais, desde pequeno, qual é a consequência do nosso voto. Né? Eu acho que isso já ajudaria um bocado. Eu dou aula hoje em faculdade e a disciplina que eu ensino é ciência política no curso de Direito, mas eu ensino outras disciplinas afins, assim, né? Próximas. E a gente chega no primeiro dia de aula e tem toda uma discussão crítica para fazer e você pergunta, quem aqui conhece os deputados federais do nosso estado? Ninguém conhece. Você lembra em quem você votou na última eleição? Aí todo mundo começa a dizer, não, peraí, pelo amor de Deus, essa mulher está ficando louca. Alguém aqui já assistiu uma sessão na Câmara dos Deputados, já foi pela televisão, já foi na Assembleia Legislativa? Não, ninguém foi. Alguém aqui já foi filiado a algum partido? Não.
Ninguém foi. E a gente vai mudar como? Se a gente delega completamente, né, esse processo. Então, na época que começou o auge dessa confusão política, a gente dizia, alguns cientistas políticos diziam, vai ter uma renovação completa, ninguém mais se reelege. Aí veio a eleição de 2016, por exemplo, e a taxa de reeleição dos prefeitos manteve-se ali em torno de 48%, 50%. Então, 50% conseguiram reconquistar o seu mandato. Então, não foi uma renovação total. Renovação total é 90%, é 100%, 50% é o que é normal. Historicamente, no Brasil, a reeleição é essa, 48%, 50%. Todo mundo dizia, sabe o que vai acontecer? Os partidos tradicionais, não vai mais ter voto. O maior número de prefeitos hoje do Brasil é do partido de Michel Temer, do PMDB, atualmente MDB. Então, essa renovação, essa mudança, ela não vai acontecer assim, né, do dia para a noite. Uma coisa que a gente discutia na academia era, será que vai aumentar o número de filiações partidárias? As pessoas estão tão incomodadas com a política. Será que elas vão se filiar no partido para dizer assim, eu posso fazer diferente? O número de filiados nos partidos, ele é enorme no ano da eleição. A gente tem, né, milhões de pessoas que se filiam nos partidos quando vai chegando perto da eleição, só para poder ser candidato tal, e depois sai. Não continua participando do partido, não continua discutindo as coisas dentro do partido. Então, a gente está muito ainda, a gente tem um caminho muito longo a percorrer para aumentar, para o cidadão perceber que só assim é possível mudar, que se a gente delegar o tempo que a gente começa a eleger uns heróis, né? O Ministério Público é herói, pronto, joga todos os problemas para o Ministério Público resolver. Não, agora é o juiz fulano de tal que é o herói, joga tudo para ele resolver. Não, agora é o presidente tal que é o tal, vamos jogar tudo para ele resolver. E não vai resolver. As instituições, elas não existem à toa, né? Elas se combinam ali e a participação do cidadão vai fazer toda a diferença, mas a gente tem ainda um longo caminho a percorrer, né? Acho que a educação é um caminho, mas eu acho que a atitude, assim, novas filiações, novos partidos. Os partidos esse ano mudaram de nome. A gente, aqui uma curiosidade, a gente tem 35 partidos políticos no Brasil em funcionamento, registrados, né, no TSE. Fora os que existem, mas ainda não se oficializaram. Aí isso teoricamente é ruim, não. A gente está numa democracia, teoricamente, quanto mais partido, melhor. Mas esses partidos representam o quê e quem? Tem um partido da mulher, né? Tem um tal de PEN, né? Partido da Mulher, não sei o quê. Que o presidente do partido é um homem. Não é? É esquisito, é como se fossem meras artificialidades que a gente vai criando. Porque falta o cidadão. O que é que falta? O cidadão. Lá dizendo, vou fazer a minha parte, vou contribuir. Não é tão simples assim, né? Tem hora que enche o saco mesmo, mas não tem outro jeito. A gente teria que ter esse ir para cima. E não ficar elegendo esses heróis que eles ajudam, mas não resolvem, né? Ameniza a dor, mas não cura, né? Posso fazer uma observação? Pode. Pra quem é da minha idade mesmo, a gente é a nova cara da política brasileira. É a gente que tá mais... Obrigado. É a gente que tem o maior poder de decidir o que vai ser daqui pra frente. Assim, a gente pode até achar que a decisão de um candidato não é algo tão importante, mas se você for na rua agora, a gente vê como a rua está e são reflexos do candidato que foi votado anteriormente. Então, dá pra gente participar e, assim, não só emitir opinião, mas priorizar a informação. Depois a gente cria opinião, mas primeiro a informação. E, assim, a internet é ótima por causa disso. Tem tudo no YouTube. Tem diversos canais. Mídia Ninja, tem o canal Paulo Henrique Amorim, tem vários canais que disponibilizam uma ótima informação política. E, assim, por mais que você não goste, tem que dar reconhecimento de que é algo necessário para o bom funcionamento. Então, tipo, eu peço a vocês, que têm idade aproximada da minha, de pesquisar. Não é algo de tipo de alta complexidade, não é só tem aquela chatice da sessão da Câmara, que infelizmente é chato. Não é daquele jeito, é uma coisa muito mais prática do que aquilo. E é isso que eu queria pedir a vocês, pesquisem e se informem para poder votar, porque é isso que muda o país. Pronto, é uma pergunta mais por questão de curiosidade, porque eu gosto muito de história, então eu sempre estou muito ligado na política internacional. Essa história do Reino Unido sair da União Europeia, a Escócia não quer sair da União Europeia e está querendo sair do Reino Unido. Você acha que seria uma manobra inteligente da Escócia sair do Reino Unido e ficar na União Europeia? Seria. Seria uma jogada de mestre, né? Assim, agora, isso tem repercussões e isso nunca vem só de um lado, né? Isso nunca vem só, por exemplo, isso é uma questão político-partidária. A gente tem que ver que nesses países da Europa, principalmente esses mais antigos, tem uma questão de nacionalidade muito forte envolvida nisso tudo, que para a gente parece estranho.
mas para eles é muito decisiva. Então, por exemplo, essa discussão da política migratória, né, das imigrações ali, que voltou com tudo, é a pauta da Europa hoje. Se você chegar em qualquer país da Europa hoje, a agenda é, deixa esses migrantes vir para cá, onde é que a gente bota esse povo? O que é que faz com isso aí? Né? Então, a Escócia também foi muito por essa linha, assim, da pureza. A Escócia, tradicionalmente, ela inclusive é mais conservadora nesse sentido do que o próprio Reino Unido. Mas é uma estratégia e uma estratégia de mestre, diga-se de passagem. Né? Historicamente vai ficar marcado isso aí, com certeza. E faça relações internacionais, você vai gostar. Então, a pergunta para o mercado. Pode falar. É uma parte para o mercado. Vamos dizer assim, em um cenário ideal, vamos dizer que uma pessoa conseguiu estabelecer dentro do mercado da diplomacia. O que eu vou falar na prática? O diplomata é aquela pessoa que representa o Estado brasileiro, né, perante os outros países. Então, ele basicamente resolve problema de pessoas brasileiras que estão morando em outros países. Então, ele vai trabalhar nas embaixadas, ou no próprio Itamaraty, ou ele fica lotado no Itamaraty, né, em Brasília, ou ele vai trabalhar em alguma embaixada do Brasil em algum país. E aí lá ele é a fonte de resolução de todos os problemas. Por exemplo, se a pessoa tem um problema do ponto de vista comercial, né, de fazer uma relação comercial, como é que ela resolve isso? Ele representaria um pouco a justiça do Brasil para aquele cidadão, né, o retorno para casa, se tiver alguma catástrofe, algum problema de, por exemplo, agora a gente está vivendo, em alguns casos já viveu também, de alguém que é preso num país, né, e que não tem acesso, por exemplo, a um advogado, porque nem todo país tem defensoria pública como a gente tem no Brasil. Como é que ele faz acesso a um advogado? Através da embaixada. Então, o cientista político que fica ali, ele é alguém que trabalha para a representação do Estado, ele praticamente representa o Brasil naquele país e resolve o problema dos outros. Eu queria saber se o cientista político estuda jornada de trabalho. Estuda o quê? Jornada de trabalho. Sobre que aspecto, assim? Assim, a gente estuda, por exemplo, o que é que a gente estuda de lei, né? De uma forma geral, de norma e de legislação. É como aquela norma é formulada. Então, por exemplo, no meu mestrado eu estudei como é que executivo e legislativo se relacionam para aprovar o orçamento público federal. A gente estuda como é que se os grupos de interesse se articulam para aprovar uma lei. Né? Como é que, quando você muda uma lei, muda o comportamento dos indivíduos ou não? Então, a gente olha para as leis tentando ver o resultado no comportamento social. Então, no caso, por exemplo, da legislação trabalhista, muito cientista político está estudando isso, dizendo, será que vai mudar, por exemplo, a relação dos sindicatos com o empregado e do empregado com o patrão? Qual é o reflexo da lei no comportamento político dos indivíduos? Então, seria mais ou menos assim, estudar a jornada, estudar, né, coisas ligadas ao aspecto do comportamento coletivo, que a ciência política estuda comportamentos coletivos, e nessa relação de poder. Basicamente é isso. Na parte de gerência pública, quando você vai fazer esse tipo de coisa, como se dá isso para você saber exatamente o que fazer? Porque quando você vai ver muitas das obras, digamos aqui, é fora do controle de alguém que, por mais que eles vão dar a sua opinião, como cientista político, sobre qual é a melhor forma, você vê que sempre é desviada para uma maneira que não seja mais eficiente de fazer uma obra, principalmente em prédios públicos. Como é que o cientista político ele consegue interferir isso de maneira mais concreta, além de aconselhar a pessoa que vai fazer esse pior? Na verdade, assim, o que é que o cientista político trabalharia num órgão público? Emitindo parecer. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo mais prático lá do meu trabalho no Sebrae. Né? A gente é uma unidade que trabalha políticas públicas com a prefeitura e com o governo. E aí a gente emite parecer, dizendo assim, se a gente fizer assim, a gente pode ter esse resultado. Mas se a gente fizer de outra forma, a gente pode aumentar, potencializar o resultado. Então, é basicamente você analisar os dados que você tem e emitir um parecer, dizendo assim, como é que isso pode... É como um advogado, que quando ele olha para uma situação jurídica, ele vai dizer, esse ato aqui pode incorrer numa ilegalidade por isso, isso e isso. Então, você fundamenta a ação de quem vai tomar aquela medida, entendeu? Então, por exemplo, a gente não trabalha muito com essa parte de obra, né? Não é muito... a gente trabalha mais com a interferência do poder público na sociedade. Então, por exemplo, uma política de assistência social, uma política de geração de renda. Como é que a prefeitura vai trabalhar para melhorar a perspectiva de quem não tem emprego para ter uma renda? Então, que tipo de programas ela pode fazer? Pode capacitar os indivíduos, cadastrar esses indivíduos, encaminhá-los para o mercado, fazer rodadas de negócio. Então, o nosso trabalho como cientista político é dizer, mensurar os efeitos, monitorar isso, dizer assim, aquela política que você planejou não teve o resultado, por isso, isso e isso. A adesão dos cidadãos não aconteceu.
é mais nesse sentido, da intervenção do poder público na sociedade. Espero que vocês tenham gostado e tenham conhecido um pouco melhor essa profissão, né, de cientista político, que tem tantas perspectivas aí para o mercado. Quem quiser tirar dúvida, entrar em contato com a gente, pode acessar a nossa página no Facebook, que é Política em Pauta PE, e tirar dúvidas e interagir com a gente sobre essa profissão e outros temas ligados à política.